graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje eu quero estar apresentando a Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta é publicada pela editora BV Books, aqui no Brasil. A gente tem mais uma tradução bíblica e olha, uma tradução que particularmente eu gostei muito. A Bíblia Peshitta é a tradução dos antigos manuscritos aramaico. Então, nós sabemos que, de fato, o texto bíblico em si, ele foi escrito, né, o Antigo Testamento originalmente em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas, na época, né, depois ali do tempo apostólico, eles também fizeram uma tradução tanto do Antigo como do Novo Testamento para o aramaico, que era uma língua falada também na época, uma língua muito importante, né? Inclusive Jesus Cristo, provavelmente, ele falava aramaico, ele não falava grego, né? Pelo fato dele ser judeu. Então, é uma tradução muito importante para a gente conhecer e também para a gente ter um entendimento através de uma comparação usando essa tradução também. Então, a BV Books, mais uma vez, eu quero agradecer ao Cláudio Rodrigues, toda a equipe da BV Books. Eles enviaram esse material para a gente. E é uma tradução diferente. É uma tradução, evidentemente, não é uma tradução para a gente colocar como tira-tema ou como a melhor tradução. Não é esse o objetivo do material. Mas é uma excelente tradução para leitura, para comparações. E eu, particularmente, eu gostei muito de fazer a leitura nessa Bíblia. Eu tenho ainda feito algumas leituras, alguns estudos nesta Bíblia. E, particularmente, eu gostei muito. Tá bom? A Bíblia Peshitta, em português, olha só que maravilha. Ela vem numa caixinha, né? Uma caixinha muito bonita. Olha só. Aqui a gente tem algumas informações, inclusive algumas informações importantes, né? Com o ressurgimento do interesse pelo aramaico bíblico, esta Bíblia, obra de mais de uma década de tradução ao português, abre a porta à linguagem dos tempos de Jesus Cristo. A Bíblia Peshitta, obra-prima da literatura aramaica, deixou registrada a mensagem do Evangelho em um idioma claro, simples e direto, que é o significado da palavra Peshitta. Então esse é o significado da palavra Peshitta, né? Um objeto claro, direto, simples, seria mais ou menos isso. Então aqui a gente tem algumas informações, ainda temos alguns recursos também. E essa Bíblia nós encontramos em 3 capas diferentes. Então a gente tem ela na cor preta, marrom e também na cor meio vermelhado, né? Uma cor assim mais puxada para o vermelho. Eu tenho na cor preta com esse detalhe marrom aqui, uma faixa central marrom, olha só. Tem aqui um logotipo da Peshitta, inclusive com a descrição aqui em aramaico, né? Ficou muito bem feita. Olha só, uma Bíblia com um acabamento primoroso. Vem dentro dessa caixinha, assim como a King James Fiel, né? Olha só, uma caixinha muito legal. Deixa eu tentar fechar ela aqui. Então, olha só, a caixinha a gente já mostrou. E vamos conhecer então a Bíblia Peshitta, publicada pela BV Books. Como eu disse, são 3 capas diferentes. Vocês encontram na cor preta, na cor vermelha, né, um vinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar conhecendo a Peshitta, as cores disponíveis e também, caso você queira adquirir esse material. Particularmente, é uma tradução que eu gostei. Tá? A leitura é muito agradável e a diagramação das páginas também ficou muito legal. Olha só, acabamento muito bom. Tem uma fitinha aqui de marcador de texto. Olha só, vocês podem visualizar. Então vamos conhecer o conteúdo da Bíblia Peshitta. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, já deixa aí o like, tá? E também, caso você queira participar do nosso grupo no WhatsApp, na descrição do vídeo tem todas as informações. Bom, olha só, uma capa muito bem feita. A BV Books sempre capricha, né, nos seus materiais. Então aqui a gente tem inicialmente uma dedicatória, tá? Então olha só, aquela parte que você coloca seu nome,
caso você queira dar de presente para alguém. Aí a gente tem uma folha de rosto, ficha catalográfica. Então aqui a gente tem algumas informações. A Peshitta, ela foi publicada aí na sua primeira edição. Na verdade, a primeira edição de julho de 2019. O projeto da Bíblia Peshitta, da tradução da Bíblia Peshitta, começou há 10 anos atrás, né? Como a gente viu aqui nas informações da Caixa. Então, um projeto que, evidentemente, uma tradução bíblica não é algo fácil, né? Então aqui a gente tem algumas informações com relação ao índice, né? Então temos aqui o índice do Antigo Testamento, dos recursos também presentes nessa Bíblia. Olha só, o material aqui dessa parte do índice é uma capa um pouco mais dura, é uma folha um pouco mais dura. Aqui a gente tem o índice do Novo Testamento e os materiais auxiliares presentes nessa Bíblia. Então, a gente tem um prefácio aqui no início, antes do texto bíblico. É importante todos que adquirirem essa Bíblia ficarem atentos a esse prefácio, tá? Fazer a leitura desse prefácio é importante para você conhecer a história da tradução aramaica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então tem uma história, né? Todo o processo de descobrimento aí dos manuscritos, todo o processo de composição desses livros, né? Dos livros bíblicos no aramaico, vocês encontram as informações aqui, tá bom? Então tem uma introdução aqui com relação ao papiro. Olha só, um papiro Peshitta aqui do século 9, né? Então isso é importante também a gente ficar atento a todo o processo histórico. Então aqui vocês vão encontrar todas as informações da tradução em aramaico da Peshitta, tá bom? Olha só, a gente tem aqui algumas explicações também com relação a nomes, com relação a palavras, com relação a diagramação do texto, inclusive subtítulos, notas, referências, ortografia. Então, os recursos que essa Bíblia apresenta vocês encontram nessa parte. Temos aqui as abreviaturas e já entramos no texto bíblico. Ela não é uma Bíblia de estudo, tá? A Bíblia Peshitta é uma tradução, como eu disse, tá? Mas ela contém aqui pequenas introduções a cada livro, enfatizando inclusive a questão do nome em aramaico, né? Do nome do livro em aramaico, e também eles vão enfatizar um pouquinho a respeito do autor, a respeito da autoria, e falar um pouquinho daquilo que o livro vai apresentar. Uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção é que eles colocaram aqui também, né, uma folhinha de trigo aqui. Ficou muito bonita a introdução, mas não é uma introdução tão exaustiva, tá? Então aqui a gente entra no texto bíblico. É importante a gente ressaltar, e eu vou estar dando um zoom aqui agora, não sei se vai dar para... Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou voltar aqui eu vou chegar a Bíblia um pouco perto aqui para vocês visualizarem. É uma Bíblia que possui as epígrafes, né, os subtítulos. E olha só que interessante a tradução. Em princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. É interessante que essa Bíblia ela vai ter alguns recursos junto ao texto bíblico, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um lápis aqui para estar mostrando para vocês. Por exemplo, a gente tem o texto bíblico em 2 colunas. Embaixo do texto bíblico, né, a gente tem referências cruzadas que essa Bíblia tem, tá? E essas notinhas, muitas páginas possuem essas notinhas. São notas de explicação da tradução, tá bom? Então vocês vão encontrar isso durante boa parte das passagens bíblicas. Olha só, a gente tem mais uma aqui. Tudo isso aqui é referência cruzada, tá? Para te ajudar no entendimento aí do texto bíblico. Lembrando que as palavras, alguns versos, alguns versículos, algumas passagens estarão na cor vermelha. E aqui naquela parte das explicações dos recursos, a gente tem a explicação. No Antigo Testamento aparece em letra vermelha as porções que se consideram fazer referência a Jesus Cristo. Olha que interessante. No Novo Testamento
parecem em vermelho as palavras faladas pelo Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá? Então, é uma explicação interessante com relação a isso. Então, palavras no Antigo Testamento, versos referentes a Jesus Cristo, eles estarão em vermelho. E a primeira profecia da vinda de Jesus, né, ou do nascimento de Jesus, ou do nascimento do Salvador, ou da encarnação de Cristo propriamente dita, a gente tem aqui Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, é uma Bíblia que particularmente eu gostei muito da tradução. Eu achei assim uma tradução bem gostosa de ler. A letra tem um tamanho confortável, tá bom? Então vocês percebem que não é uma letra pequena, uma letra com um tamanho confortável. Uma coisa que eu gosto muito, né? Livros e o número do capítulo aqui na pontinha da página. Isso é muito interessante. Os versos estão na cor vermelha, a numeração de cada versículo na cor vermelha e a numeração do capítulo também na cor vermelha. Isso ajuda muito e diferencia na hora de estar fazendo a leitura para que não haja confusão ao estar lendo o texto bíblico. Então é uma Bíblia boa, excelente, uma tradução, ela não é uma Bíblia de estudo, tá? Vou estar passando aqui algumas páginas, ainda no Antigo Testamento, olha só, a gente está aqui no livro de Ruth, tem introdução, né? Todos os livros têm essa introdução, e é uma introdução muito boa, porque traz uma perspectiva também para entender o verdadeiro objetivo do livro, apesar de ser pequena, mas é uma introdução muito boa. Aí você pergunta, João, vale a pena ter a Peshitta? Vale a pena. Você que gosta de fazer comparações, você que gosta de estudar diferentes traduções bíblicas, você precisa ter a Peshitta. Porque a Peshitta, os manuscritos utilizados na Peshitta são manuscritos totalmente diferentes daqueles que a gente tem nas Bíblias tradicionais, inclusive na Bíblia King James Fiel, que é uma Bíblia que a BV Books também publica. Tá bom? Então vamos seguindo aqui em frente. Olha só, temos aqui os Salmos. Vamos ler aqui o Salmo 23. Quero fazer a leitura de alguns textos. Salmo 22, olha só, algumas palavras aqui em vermelho, né? A gente já trouxe a explicação. E o Salmo 23 está aqui. Deixa eu chegar a Bíblia um pouco mais perto. Yahvé me apacentará, nada me faltará. Em prados de abundância me faz morar, as águas tranquilas me conduzirá. Ele restaurará minha alma, por caminhos de justiça me conduzirás por amor a teu nome. Ainda que eu ande em vales de sombras de morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me darão ânimo. Preparastes mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. Ungiste minha cabeça com azeite, meu cálice transborda com a vida. Tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, para que eu habite na minha casa, para que eu habite na casa de Yahvé por longos dias. Então a palavra Senhor aqui no Antigo Testamento, vocês percebem que foi traduzida por Yahvé. Geralmente nas Bíblias tradicionais a gente encontra Senhor, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já na Bíblia Peshitta a gente encontra o nome Yahvé, que é o tetragrama. Olha só. Interessante quando você vai estudar o livro de Isaías, por exemplo, que tem várias profecias com relação a Jesus Cristo, essa Bíblia tem um diferencial. Por quê? Ela vai mostrar aquelas passagens ou os versos que são profecias de Jesus na cor vermelha, ou profecias a respeito do Messias, né? Por exemplo, Isaías 53, olha só. Isso aqui eu achei muito legal mesmo. Então, para você fazer um estudo com relação às passagens que falam a respeito da vinda do Messias no Antigo Testamento, essa tradução ela ajuda muito, essa Bíblia em especial, porque as palavras estão em vermelho. Então, olha só, Isaías 55, por exemplo. Eis que te pus por testemunho para as nações e por líder e guia para os povos, para que convoques as nações que não conheceste, e as nações que não te conhecem correrão a ti, por causa de Yahvé teu Deus, o Santo de Israel, que te deu glória. Então, isso aqui é essencial. Você pode ir lá em Miqueias 5:1, por exemplo. Miqueias 5, versículo 2, né? Olha só, está na cor vermelha. Por quê? Porque esse verso aqui, na verdade, o profeta, ele profetizou a respeito da cidade onde Jesus nasceria.
Então tá na cor vermelha. Olha, é um recurso muito bom. Nenhuma Bíblia, pelo menos que eu conheça, em português, possui esse recurso, tá? É um recurso muito legal. Então aqui a gente está, olha só, Zacarias também tem um verso. Livro de Malaquias, olha só. Capítulo 3, né? Também vai falar a respeito disso. Uma profecia com relação à vinda, né, de João Batista. Entramos no Novo Testamento. Introdução a Mateus, olha só, uma introdução bem legal. Inclusive com referências históricas com relação à autoria, né? E aí a gente entra aqui no texto bíblico. As palavras de Jesus estarão em vermelho, aqui no Novo Testamento. E olha só, uma outra coisa interessante, né? Que vale a pena a gente ressaltar. Quando há uma citação de versos do Antigo Testamento, eles colocaram uma letra aqui que a gente chama de caixa alta, né? Uma letra maiúscula. Antigamente a gente chamava caixa alta, mas é uma letra maiúscula. Isso facilita muito no estudo, olha só. Tem aqui quando Jesus foi tentado e Satanás e o próprio Jesus, né, citando aqui a palavra, alguns versos, salmos no caso aqui, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eles colocaram aqui uma letra maior. Eu achei isso muito interessante, muito legal, porque isso ajuda muito na hora de estar estudando. E também as referências cruzadas que estão abaixo do texto também te dá um panorama bem legal com relação a isso. Que é a introdução do livro de João. João capítulo 1, versículo 1. Olha só. Em princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Uma informação interessante também, quando eles colocam uma nota com relação a uma nota da tradução, né, esse númerozinho 1 aqui, a gente vai lá embaixo, tem uma nota aqui, ó, olha só. Então a gente tem uma explicação com relação à tradução, inclusive citando o Manual da Peshitta. Eu não tenho o Manual da Peshitta ainda, mas eles citam esse Manual da Peshitta que a BV Books também publica. Então ela tem muitos recursos para você estar estudando, tá? Não é uma Bíblia de estudo com notas de rodapé, mas ela te auxilia na questão de você estar estudando. O papel tem uma qualidade muito boa, tá? Vale ressaltar. E olha só, diagramação do texto muito legal. A gente chega agora em 1 João, né? A introdução, como eu disse, todos os livros possuem. E ela tem uma errata, tá? Isso aqui vem junto com a Bíblia. Olha só, em 1 João 8, onde está escrito, né? Se dissermos que há pecado em nós, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí eles colocaram que a gente deve ler da seguinte maneira. Se dissermos que não há pecado em nós, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, é uma correção interessante, né? Eles colocaram isso aqui porque houve um erro aí na hora de digitar, né? Na hora de imprimir. Então, o pessoal da BV Books colocou essa errata aqui para a gente ficar por dentro, para que não haja confusão na hora da leitura. Então, olha só, a gente está chegando aqui no final, terceira epístola de João. Já estamos aqui em Apocalipse, né? Eu quero mostrar os materiais auxiliares. Aqui a gente encerra o texto bíblico, 1.600 páginas, e os materiais auxiliares. Quais são os materiais auxiliares? A gente vai estar olhando agora. Diferenças entre a Bíblia Peshitta e a tradução padrão do hebraico e do grego. O que esse recurso vai nos mostrar? Vai te dar a passagem, a tradução na Bíblia Peshitta e a tradução padrão. Então são vários versos, desde Gênesis até Apocalipse, que a Peshitta traduziu de uma forma diferente. Por exemplo, olha só, Gênesis 2, versículo 2, eu vou ler alguns. E terminou Deus no dia sexto as suas obras que fizera, e repousou no dia sétimo de todas as suas obras que fizera. A tradução padrão, né, do texto hebraico ou grego, né, porque a Peshitta, lembrando que a Peshitta é do aramaico, diz assim, e Deus terminou no sétimo dia. Tá vendo? Então eles colocaram aqui de uma forma em negrito para mostrar as diferenças do texto aramaico com o texto grego. Em diversos versos ou versículos que a gente nota essa diferença, né? Então olha só, são várias passagens, eu não vou ler tudo,
Mas olha só, são várias passagens, desde Gênesis, vários versículos. Vai de Gênesis até Apocalipse. Olha só, Lucas, a gente tem várias passagens também. Olha só. Efésios. Vamos ler aqui Efésios 1:7. Na peshita está assim, ó. Em que temos redenção e por causa e por seu sangue perdão dos pecados. Na tradução do hebraico e grego, a redenção mediante seu sangue, o perdão dos pecados. Aqui traz e por seu sangue perdão dos pecados. E aqui a redenção mediante seu sangue. Então, eu achei interessante esse recurso também. Então vai até Apocalipse. A gente tem até Apocalipse esse recurso. Dados históricos e tradicionais relacionados ao texto peshita e outras obras em aramaico. Então aqui eles trazem aqui alguns dados históricos, né? Desde a descoberta, desde a escrita, na verdade, do texto em aramaico até as últimas descobertas e também algumas outras publicações que nós tivemos da peshita. Depois a gente tem um breve dicionário português e aramaico. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui vai estar te mostrando um pouco da história do aramaico, a diferença, inclusive, do aramaico e do hebraico também. Eles explicam aqui a questão de pronúncia. Então a gente tem aqui um breve dicionário, mas é um dicionário bem interessante. Olha só, tudo isso aqui é dicionário, tá? Então, por exemplo, abandonar, vem do aramaico shekaf, deixar, desamparar, permitir, expulsar. Ação de graças, tavdita. Olha só, vamos procurar mais algumas outras palavras aqui. Anticristo, né? Mishihá da Galá, ou da Gala. Então, amizade, harmurta, ancião, caxixa. Então, batismo, mamodita. Então, eles explicam bem aqui nesse dicionário. Nunca vi um dicionário aí de aramaico, né, para o português. Achei interessante isso. Então, vai aqui com várias palavras, inclusive chegando até a letra. Deixa eu ver até que letra que chega. Deve ser até a Z, né? Até a letra Z. Isso mesmo, aqui, até a letra Z. Depois a gente tem uma relação dos nomes de pessoas e lugares bíblicos importantes. Por exemplo, Arão. Na peshita, Arron, ou Aron, né? Excelso, mestre. Então tem aqui uma transliteração, uma tradução, na verdade, né? A gente tem o nome em português, o nome na peshita, que seria o significado, tá? Tanto de lugares como também de pessoas. Isso aqui também é muito importante. Então, olha só. Vai seguindo aqui até, inclusive, Senhor. Senhor está aqui, Mariá, né? O Mahá. Isso aqui é muito bom. Aí a gente tem uma lista por ordem cronológica, elaboração dos livros da Bíblia, Antigo Testamento. Então, isso aqui é interessante. E também do Novo Testamento. Recurso muito interessante. Tabela de pesos e medidas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E aí a gente tem aqui uma bibliografia das imagens e encerramos os recursos da peshita. Então vocês entenderam que apesar de não ser uma Bíblia de estudo, ela é muito boa para a leitura, porque ela possui ótimos recursos que te auxiliariam ou que te auxiliarão na leitura, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. O vídeo foi um pouco extenso, mas eu creio que todas as dúvidas que vocês tinham da peshita acabaram de ser esclarecidas.